Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo edificante. E hoje vamos abordar 4 das principais mentiras do diabo. O inimigo está sempre tentando nos enganar e desviar dos caminhos de Deus. No livro de João, capítulo 8 e versículo 44, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer aos seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo, cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. A primeira mentira que Satanás quer plantar em nossas mentes é que a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e cheio de contradições. Ele tenta fazer com que duvidemos da inspiração divina das Escrituras. No entanto, a Bíblia é muito mais do que isso. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra de Deus nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui vemos que a Bíblia é resultado da inspiração divina, não sendo apenas um produto humano, mas um meio pelo qual Deus se revela e nos ensina. Além disso, a própria história da Bíblia testemunha sua autenticidade e veracidade. Os livros da Bíblia foram escritos por diferentes autores, em épocas e contextos diversos, mas todos eles se encaixam e apontam para Jesus Cristo como o Salvador enviado por Deus. Em João 5,39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia é um testemunho unificado que revela o plano de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. A Bíblia tem resistido ao teste do tempo. Ao longo da história, muitos tentaram destruí-la, queimá-la e proibi-la, mas a palavra de Deus permaneceu. Ela é o livro mais lido e estudado em todo o mundo. A ciência também tem apontado para a veracidade da Bíblia. Muitas descobertas arqueológicas têm confirmado a precisão histórica e geográfica dos relatos bíblicos. A Bíblia continua relevante e sua mensagem transforma vidas até hoje. Portanto, diante da primeira mentira do diabo, devemos lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, que revela a verdade sobre ele e seu plano de salvação. Ela é um guia confiável para nossa vida espiritual e um recurso poderoso para nos ensinar, corrigir, instruir e nos conduzir à justiça. Que possamos valorizar a Bíblia como a palavra de Deus viva e eficaz em nossa jornada de fé, buscando conhecê-la, estudá-la e aplicá-la em nossa vida diária. A segunda mentira é que pecar não tem consequências. O diabo tenta convencer as pessoas de que podem cometer pecados sem se preocupar, pois não haverá consequências negativas. No entanto, isso está longe da verdade. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui vemos claramente que o pecado tem uma consequência séria, a morte. Essa morte se refere à separação eterna de Deus. Além disso, a Bíblia nos mostra exemplos de personagens bíblicos que pecaram e sofreram as consequências de seus atos. Um exemplo é a história do rei Davi. Apesar de ser considerado um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu adultério com Batseba e ordenou a morte de seu marido Urias. Como resultado, a vida de Davi foi marcada por sofrimentos e consequências dolorosas. No entanto, a boa notícia é que, através do sacrifício de Jesus na cruz, temos a oportunidade de receber perdão e salvação. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos perdoa quando nos arrependemos sinceramente e buscamos a sua misericórdia. No entanto, mesmo recebendo o perdão de Deus, isso não nos isenta das consequências terrenas de nossos pecados. Por exemplo, se uma pessoa rouba,
mesmo que seja perdoada por Deus, ainda pode enfrentar as consequências legais desse ato. Portanto, a segunda mentira do diabo é perigosa e enganadora. Devemos lembrar que o pecado tem consequências e nos afasta de uma vida de comunhão com Deus. Devemos buscar a santidade e a obediência aos mandamentos de Deus, sabendo que Ele é um Deus justo e santo. Que possamos compreender a gravidade do pecado e buscar a misericórdia e o perdão de Deus, enquanto também enfrentamos as consequências terrenas de nossos erros. Busquemos viver em retidão, confiando na graça e no perdão que temos em Jesus Cristo. A terceira mentira é que não é necessário congregar, ou seja, participar da comunhão e da adoração em uma igreja. O diabo tenta convencer as pessoas de que é suficiente buscar a espiritualidade de forma isolada, sem se unir a outros crentes. No entanto, isso vai contra o propósito de Deus para a igreja e para a nossa vida espiritual. Hebreus 10, versos 24 e 25, nos exorta dizendo: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." Aqui vemos a importância de estarmos juntos, estimulando uns aos outros no amor e nas boas obras, e não abandonando a nossa congregação. A comunhão e a adoração em conjunto fortalecem a nossa fé e nos ajudam a crescer espiritualmente. A Bíblia também nos ensina que somos parte do corpo de Cristo, e cada membro tem um papel importante a desempenhar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 declara: "Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo." Ao congregarmos, podemos exercer nossos dons espirituais, receber ensinamentos, ser edificados e encorajados pelos irmãos de fé. A comunhão na igreja é um lugar onde podemos encontrar apoio, encorajamento e correção amorosa. Provérbios 27, 17 nos diz: "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro." Ao estarmos em comunhão com outros crentes, podemos nos ajudar mutuamente a crescer em nosso relacionamento com Deus e superar os desafios da vida. Portanto, a terceira mentira do diabo busca nos separar da comunhão e adoração em uma igreja. É essencial compreendermos a importância de estarmos unidos como corpo de Cristo, participando de uma igreja onde podemos adorar a Deus juntos, ser ensinados e ajudados, e contribuir para o crescimento espiritual uns dos outros. Que possamos valorizar a comunhão na igreja, buscando participar ativamente da vida da congregação, contribuindo com nossos dons e talentos, e sendo ajudados e desafiados a viver uma vida santa e dedicada a Deus. A igreja é um lugar de crescimento espiritual e comunhão, onde podemos experimentar o amor de Deus através dos irmãos em Cristo. A quarta mentira é que todos os caminhos levam a Deus, e que todas as religiões são iguais. O diabo tenta convencer as pessoas de que não importa qual caminho religioso elas escolham, pois todos levam ao mesmo destino. No entanto, a palavra de Deus nos revela a verdade sobre isso. Jesus deixou claro em João 14, 6 que diz: "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Aqui Jesus afirma que Ele é o único caminho para Deus, a única verdade e a vida. Não há outro meio de alcançar a salvação e ter comunhão com o Pai, senão através de Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, lemos: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Esses versículos são claros em afirmar que a salvação está disponível somente através de Jesus, e não há outro nome ou caminho pelo qual podemos ser salvos. A Bíblia também nos adverte sobre a importância de discernir os falsos ensinamentos e os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos alerta: "Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores." Devemos estar atentos e discernir a verdade das falsidades, buscando seguir somente a doutrina e o ensinamento de Jesus Cristo. Portanto, a quarta mentira do diabo busca nos enganar, fazendo-nos acreditar que todos os caminhos religiosos são iguais e nos levam a Deus. No entanto,
A Bíblia nos ensina que Jesus é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Devemos colocar nossa fé e confiança nele como nosso Salvador e Senhor. Diante das mentiras que o diabo tenta nos fazer acreditar, é essencial que estejamos atentos à verdade da Palavra de Deus. É por meio do conhecimento da Bíblia, da comunhão com outros irmãos e da busca por uma vida em obediência a Cristo que podemos resistir às mentiras do inimigo. Aprofunde-se na Palavra de Deus, estudando-a e meditando nela diariamente. Busque uma igreja que pregue a Palavra de Deus, onde você possa congregar e crescer espiritualmente, compartilhando experiências e sendo encorajado pelos irmãos de fé. Coloque sua confiança em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Se você tiver alguma dúvida, testemunho ou gostaria de compartilhar algo relacionado ao assunto, sinta-se à vontade para interagir nos comentários. Adoraríamos ouvir sua opinião. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe.